É normal essa vinheta demorar tanto assim, Hanna? Ficou 5 minutos aparecendo meu nome ali, direito empresarial, não foi? Negócio doido. Meus amigos, eu adoro gravar o último treino, adoro porque é aquele clima de ansiedade, porque olha, diferente do que você que está me assistindo agora pode pensar, a ansiedade não é exclusiva sua não. A gente fica aqui do lado de cá também com uma ansiedade tremenda para saber o que é que vai aparecer na prova e, claro, na torcida por todos vocês. Meus amigos, vamos destacar aqui alguns temas do direito empresarial. Muita gente me perguntou, professor, vai falar sobre os mesmos temas do Revisaço? Professor, vai destacar os mesmos temas que você destacou em algumas transmissões no Instagram a partir das suas dicas? A propósito, atenção, o meu Instagram é @professorpenante. Corta lá, Hanna, por favor, @professorpenante. Pessoal, se eu tiver algum insight, se alguma luz aparecer, se algum santo surgir e me cantar aqui uma questão, eu vou lá no meu Instagram e vou dividir com você, tá? Então, fica super ligado nas minhas postagens. Vai, Hanna, no meu Instagram, @professorpenante, onde eu posso, de última hora, chamar sua atenção para um tema específico, além daqueles que eu vou destacar hoje e aqueles que eu destaquei nos encontros anteriores, tá bom? Muito bem, olha, vamos começar falando sobre a sociedade anônima. Meus amigos, atenção. A sociedade anônima cai pra caramba. E uma notícia bacana é que os temas dentro da sociedade anônima se repetem. E vocês sabem qual é o tema que cai de maneira mais frequente? Atenção, os órgãos da administração da SA. Professor, quais são os órgãos da administração de uma sociedade anônima? Atenção ao artigo 121 e seguintes da Lei 6.404 de 76. Atenção, os órgãos da administração são Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal. Meus amigos, atenção, são 4 os órgãos da administração da sociedade anônima. Fica ligado, Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal. Sabe qual é a minha aposta? Conselho de Administração. Quero chamar a sua atenção para o fato de que o Conselho de Administração trata-se de um órgão colegiado, atenção, e de formação facultativa. Quando você dá uma olhada lá no artigo 138, caput da Lei das SAs, você percebe o Conselho de Administração, órgão colegiado, trata-se de um órgão de formação facultativa. Sabe o que a FGV gosta? Ela gosta de te cobrar o seguinte, atenção, embora a formação do Conselho de Administração seja facultativa, ela será obrigatória, atenção, na sociedade anônima aberta, na sociedade anônima de capital autorizado e na sociedade anônima de economia mista. Meus amigos, atenção. Tudo isso vocês encontram dentro da Lei das SAs. Vide artigo 138, caput, parágrafo 2º, combinado com o artigo 239, tá? Ambos da lei, claro, 6.404 de 76. No nosso Vademeco, no Vademeco da editora Armador, em parceria com a editora Juspódio, nós, abaixo do artigo 138, fazemos uma remissão ao artigo 239. Vocês sabem da importância de nós estabelecermos uma conexão entre dispositivos que podem ser cobrados de maneira associada na prova, seja na primeira, seja na segunda fase. Pois bem, o 138 está diretamente ligado ao 239, de maneira que, se você não tem o meu Vademecum, tem outro Vademecum qualquer, não esquece de fazer a remissão manual. Abaixo do 138, escreve assim, vide artigo 239, Lei das SAs. Fechado? Tranquilo? Vamos lá. Primeira dica, portanto, dica sobre a sociedade anônima, agora fique esperto. Vamos chamar sua atenção para o estabelecimento empresarial. Meus amigos, muita atenção.
O estabelecimento empresarial está lá no Código Civil, entre os artigos 1142 e 1149, não façam confusão. O estabelecimento empresarial trata-se de um conjunto, trata-se, na sua prova pode falar assim, de um complexo de bens, corpóreos e incorpóreos, bens que não estão dispostos de maneira aleatória, não, bens organizados, que juntos formam um todo unitário. O estabelecimento empresarial, portanto, meus amigos, ele é formado por bens palpáveis, bens nos quais eu posso tocar, como esse monitor, como esse cenário, como esse púlpito aqui, bens corpóreos, materiais, bens nos quais eu posso tocar, mas também por bens incorpóreos. Vem comigo. Olha, aqui nós temos a marca do SES. Meus amigos, esse é um bem. Eu não consigo tocar na marca, mas ela existe. É um bem, só que um bem incorpóreo. Senhores, muita atenção. Nós estamos aqui no estabelecimento empresarial, em um dos estabelecimentos empresariais do complexo. Dentro desse estabelecimento, nós temos bens corpóreos como canhões de luz, 2 câmeras, nós vimos aqui o monitor, um cenário, mesa, cadeira, computador, todos bens palpáveis, eu toco neles. Mas aqui também existem bens incorpóreos, como eu mostrei, a marca, uma eventual patente, como, atenção, o aviamento, como o ponto empresarial. Professor, agora não entendi nada. Olha, ponto empresarial é o local onde a atividade empresária é desenvolvida. O ponto empresarial trata-se de um bem incorpóreo, imaterial. Tranquilo? E o aviamento, professor? Aviamento é o chamado valor organizacional. Eu sempre utilizo, eu gosto muito, quem gosta de comer, usa muito exemplo de restaurante e de supermercado, né? Eu utilizo o exemplo do supermercado para falar sobre o aviamento para os meus alunos. Eu digo assim, olha, já notaram que quando a gente entra num supermercado, os produtos que têm uma margem, ou que proporcionam, melhor, uma margem de lucro maior para o supermercado, eles ficam sempre mais acessíveis, mais fáceis de pegar? Geralmente esses produtos são aqueles mais caros, não é isso? Presta atenção, entra no supermercado e você vai ver. O leite de latinha, que é aquele mais caro, ele está aqui, ó, na altura do seu ombro. É impossível você passar por aquele corredor sem ver o leite lá. Ele está lá na sua cara. O leite de saquinho mais barato, ele está lá embaixo, escondido. Quando você vai comprar um vinho, você encontra um vinho francês caríssimo aqui, ó, e aquele carreteiro, aquele vinho de 5 litros imenso, lá embaixo escondidinho. Meus amigos, o supermercado, a partir dos seus administradores, claro, opta por colocar de maneira mais visível aqueles produtos em relação aos quais ele vai conseguir uma margem de lucro maior. E aqueles produtos onde ele tem uma margem de lucro menor, ele põe lá embaixo no lugar menos visível. É claro, pessoal, dessa maneira, ou seja, organizando o estabelecimento desse modo, o supermercado consegue um faturamento maior. Então, gente, percebam que existe aí um valor organizacional, e o nome do valor organizacional do estabelecimento é exatamente aviamento. Percebam, o aviamento e o estabelecimento empresarial são elementos atávicos, ou seja, inseparáveis. Não dá para retirar o estabelecimento do aviamento ou o aviamento do estabelecimento. São institutos que estão unidos, atávicos, inseparáveis, não esquece disso. Tá claro? Esse foi o estabelecimento, lê os artigos 1142 a 1149. Também quero chamar a sua atenção para o nome empresarial. Fica ligado, Código Civil, 1155 ao 1168. Meus amigos, muita atenção. O nome empresarial, ele conta com 2 espécies. A espécie firma e a espécie denominação. Portanto, repito, o nome empresarial, ele conta com 2 espécies, firma e denominação. A firma trata-se do nome empresarial construído a partir do nome civil de um, de alguns ou de todos os sócios.
Imagina, se eu e você somos sócios de uma determinada sociedade empresária, vamos imaginar limitada. É possível que o nome empresarial da nossa sociedade seja formado a partir dos nossos nomes civis. O seu nome civil, o meu nome civil, Francisco Penante. Tá claro? Quantas vezes você já não viu nomes empresariais formados por nomes civis? Isso é comum. Firma. A firma é a espécie de nome empresarial formado a partir de nome civil. A denominação, por outro lado, trata-se do nome empresarial formado a partir de elemento fantasia. Ali não há nome civil. Por exemplo, adverum, vem para mim. Adverum, opa, escrevi errado o nome da minha empresa, pode? Adverum Suporte Educacional S.A. Meus amigos, muita atenção. Adverum presta toda sorte de serviços personalizados, individualizados para você que precisa de um tratamento único. Pois bem, o nome empresarial é Adverum Suporte Educacional. Onde é que está o nome civil aqui? Não tem, professor? Vem para cá. O que existe aqui, meus amigos, percebam, é um elemento fantasia. O nome empresarial formado a partir de denominação é o nome empresarial formado a partir de elemento fantasia e não a partir de nome civil. Olha, fica ligado, tá? Vai. Quando o nome empresarial é formado por denominação, atenção, tá? O ramo de atividade, no nosso caso, suporte educacional, necessariamente tem que estar presente no nome empresarial. Repito, quando o nome empresarial é construído a partir de denominação, o ramo de atividade necessariamente tem que estar informado dentro do nome empresarial. Fechado? Mas saibam que existe uma espécie ou espécies de nome empresarial próprias para cada tipo societário empresário. Aqui, em um dos nossos livros, no resumo para concursos da editora Juspódio, eu trago uma tabelinha, gente, onde eu retrato exatamente isso. Eu estabeleço aqui, ó, uma correlação entre espécie... Fica aí, Hanna, quem vai sou eu, que é mais rápido. Olha aqui, ó, estão vendo a tabelinha? Eu faço uma relação aqui entre tipo societário empresário e espécie de nome empresarial. Então vamos lá, para simplificar, vai. Acontece o seguinte, são 5 tipos societários do direito brasileiro. Professor, quais são? Primeiro, sociedade em nome coletivo, vai anotando, tá? Segundo, sociedade em comandita simples. Depois, sociedade limitada. Na sequência, sociedade em comandita por ações e, finalmente, a sociedade anônima. Meus amigos, atenção. Estes são os 5 tipos societários e empresários do direito brasileiro. Fechado? Muito bem. Professor, olha, desses 5 tipos, eu só ouvi falar, professor, do tipo limitado e do tipo SA. Por que será? Normal. Os outros 3 tipos são tipos societários e empresários em desuso. E sabe por que isso acontece? Vai. Destes 5 tipos, só nos tipos limitada e SA, todos os sócios respondem limitadamente pelas obrigações. Meus amigos, atenção, só nos tipos societários e empresários, vai, limitada e SA, todos os sócios vão responder limitadamente pelas obrigações sociais. Em todos os demais tipos, há presença de sócio de responsabilidade ilimitada. Perceberam? Tranquilo? Então, olha, se você pensa em constituir uma sociedade empresária, é claro que para você vai ser bem mais confortável aderir a um tipo limitada ou SA, porque nestes tipos todos os sócios respondem limitadamente pelas obrigações sociais. Isso é mais confortável para a gente, concorda? Tá claro, meus amigos? Não esqueçam disso, tá bom? Professor, e qual a diferença entre limitada e SA? São várias, mas no que diz respeito à responsabilidade dos sócios, atenção, na limitada, há solidariedade entre os sócios em relação à integralização do capital social, em relação ao pagamento do capital.
Na sociedade anônima, não há solidariedade entre os sócios em relação à integralização do capital social. O foco, gente, na SA é o dinheiro, é a pecúnia. A SA é uma sociedade de capital, onde há livre circulação de ações. Não vamos entrar em todos os pormenores, seria humanamente impossível, tá? Vamos lá, o tema aqui é nome empresarial, vem comigo. Anotem. Na sociedade em nome coletivo, o nome empresarial será formado a partir de firma. Na sociedade em comandita simples, a mesma coisa, firma. Na limitada, a partir de firma ou de denominação, mesmo acontecendo na comandita por ações. Firma ou denominação. Já na SA, o nome empresarial será formado sempre por denominação. Professor, para tudo. Eu conheço uma SA. E no nome empresarial dessa SA que eu conheço, professor, atenção, a nome civil. Pessoal, isso pode de fato acontecer. Geralmente é o nome do fundador, de um sócio proeminente, de alguém que concorreu para o sucesso daquela sociedade, e aí ele é homenageado com o nome lá. Agora, gente, atenção. Ainda que o nome empresarial de uma SA traga em seu conteúdo nome civil, ainda assim, nós não vamos considerar esse nome empresarial firma, mas sim uma denominação, meus amigos, muita atenção. O nome empresarial da SA será sempre denominação. Fechou? Tranquilo? Muito bem, vamos lá. Agora, gente, a dica para fechar. Saibam que as sociedades não personificadas já foram cobradas incontáveis vezes entre as questões de direito empresarial. Atenção, você que vai fazer segunda fase de empresarial, fique esperto, tá? 80%, 90% do que você precisa saber na segunda fase é o que você estuda na primeira. Isso. Então, você que viu a matéria lá na revista Exame e que sabe que o direito empresarial é o ramo do direito mais promissor, com melhores perspectivas de retorno financeiro, você que não é bobo, fica ligado. Quer passar na segunda fase de empresarial? Tem que estudar muito na primeira. 80% do que você precisa saber na segunda, você aprende estudando para a primeira. Tá bom? Tranquilo? Processo, essas coisas, empresarial, isso aqui é nada. Tá bom? Muito bem. As sociedades em comum e as sociedades em conta de participação são exatamente as chamadas sociedades sem personalidade jurídica. Meus amigos, atenção. As sociedades, vamos trocar aqui a caneta. As sociedades sem personalidade jurídica ou não personificadas são as sociedades em comum e as sociedades em conta de participação. Professor, qual é a diferença? A sociedade em comum, gente, é aquela sociedade cujo ato constitutivo não foi levado a registro. Artigo 986 e seguinte do Código Civil. Professor, não entendi. Imagina, eu e você constituímos uma sociedade empresária para atuar num segmento qualquer, não interessa, tá? Nós lavramos um ato constitutivo, que é aquele instrumento que vai dizer quem são os sócios, quem é ou quem são os administradores, qual é o objeto, o ramo de atuação dessa sociedade, se ela é uma sociedade de prazo determinado ou indeterminado, qual é o seu nome empresarial, com quanto cada sócio contribuiu para formar o capital da sociedade, blá, 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 blá. Esse é o ato constitutivo. Tranquilo? Se a nossa sociedade é empresária, é nossa obrigação levar esse ato a registro da junta comercial. Obrigação. Está lá no artigo 967 do Código Civil. Professor, e se a gente não promove esse registro, estaremos diante de uma sociedade em comum. Meus amigos, atenção, está lá no 986. Sociedade em comum é aquela sociedade cujo ato constitutivo não foi levado a registro. Tranquilo quanto a isso? Agora, isso não vale na SA não, tá bom? Se eu e você estamos constituindo uma SA e não levamos o ato constitutivo dela, o seu estatuto social, a registro da junta comercial, se a nossa SA continua ainda em fase de organização, a nossa SA não vai ser tratada como sociedade em comum, tá certo?
Pera lá, professor, para tudo. Você dizia instantes atrás que sociedade em comum é aquela cujo ato constitutivo não foi levado a registro. Tá, a nossa SA está nessa situação. Ok, mas no caso da SA estamos diante de uma exceção. A sociedade anônima será sempre uma sociedade empresária e, como tal, disciplinada pela lei das SAs. Meus amigos, atenção, as sociedades por ações serão sempre empresárias. E a SA é uma sociedade por ações a teor do que aponta o artigo 982, caput, parágrafo único do nosso Código Civil. Meus amigos, eu quero, nesse momento, dedicar toda a sorte do planeta Terra a vocês, dizer que a nossa participação na preparação para a primeira fase termina agora, o nosso compromisso com você não. Porque, meus amigos, eu e vocês estamos literalmente e visceralmente unidos num projeto de aprovação. O sucesso do aluno é o sucesso do professor. O sucesso do professor é o sucesso do aluno. Portanto, nós estamos juntos nessa empreitada e eu estou do lado de cá, aflito, ansioso, mas numa torcida tremenda pelo sucesso de cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho dedicado a mim nas redes sociais e eu espero estar à altura de tamanha atenção que eu venho experimentando ao longo de todos esses meses de preparação. Um beijo, sucesso, arrebenta e vamos juntos.